E aí galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje o título é Aprenda arte digital do jeito certo. Comece pelo tradicional para facilitar a sua evolução. Há cerca de um ano e meio eu venho estudando arte digital e sem querer eu comecei ali pelo tradicional, utilizando marcadores, e depois de um certo tempo percebi que utilizar os marcadores me ajudou muito na minha evolução na arte digital. Então o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa ideia de utilizar o tradicional para que vocês possam evoluir mais rápido ainda na arte digital, tá? Para quem está começando, vou estar trazendo aqui alguns exercícios práticos que hoje, se eu tivesse feito lá atrás, eu também teria me ajudado muito. Vou trazer alguns canais de arte digital e também livros, tá? O início aqui, né, dos estudos que eu comecei, aqui foi logo quando eu comprei os marcadores. Lembrando, galera, que eu comprei os marcadores e logo depois eu comecei a estudar arte digital, tá? Então foi meio que engraçado porque, pô, eu comprei ali os marcadores, aí depois de um tempo assisti um vídeo que eu falei, pô, vou estudar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, e depois de um tempo eu percebi que os marcadores me ajudaram bastante. E vocês vão ver isso aí no decorrer do vídeo, né? Então aqui foi meu início aqui com os marcadores. Aqui você vê que já tem até um certo avanço, né? Eu comecei, esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então você vê a diferença aqui, né? Até do segundo pro quarto aqui você vê uma certa diferença. Eu comecei a entender ali essa questão dos valores, né? Vou estar falando isso também sobre os valores, o que é os valores, né, no decorrer do vídeo. Aqui, galera, só para vocês terem uma noção, né, do caderno que eu estava utilizando, é, como que ele é. Aqui foi quando eu comecei a desenhar a paisagem. Aqui você vê, né, de novo, aqui é a minha evolução, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Então você vê que aqui eu comecei, estava tentando entender como é que desenha um animal e tal. Uma outra coisa, galera, também que vocês têm que estudar, além disso, é ponto de foco no desenho. Eu falei isso aqui no meu último vídeo sobre os 6 canais que me ajudaram a avançar a minha arte e tal. Alguma coisa assim, o título do vídeo. Dá uma olhada naquele vídeo que eu falo sobre isso. A importância do ponto de foco, tá? Estudem isso que também vai ajudar muito vocês. Então aqui falando aqui os valores, né, que eu trouxe, os desenhos que eu trouxe aqui os estudos de valores, ó. Aqui o primeiro, o segundo. Aqui nesse segundo eu percebi que eu errei, eu deixei ele muito escuro aqui as bordas, sabe? Então, o que acontece? O detalhe do desenho, ó, se você for ver, o detalhe do desenho ficou todo em volta aqui, ó. Ficou em volta do desenho, não ficou só focado no animal. Meio que o detalhe eu fui trazendo aqui também para outras áreas do desenho, e eu não queria isso. Eu queria já meio que isso daqui. É o que eu consegui fazer nesse desenho. O ponto de foco tá exatamente aqui, ó. Ó, se a gente for ver, tá exatamente aqui, ó. A gente olha aqui e o ponto de foco está aqui do desenho, onde tem mais área detalhada, onde tem mais essa ideia aí de luz e sombra. Aqui tá meio que confuso, tá tudo desorganizado. Então, pô, fui avançando, eu fiz isso daqui, fiz esse daqui, eu errei, eu falei, pô, deixa eu dar uma arrumada. Aí eu consegui aqui, falei, pô, gostei desse resultado. Aí aqui, eu acho que foi um desenho que eu fiquei bem feliz do resultado, porque eu consegui meio que os valores bem, ó a diferença, galera. Aqui como tá meio confuso, ó, tá meio confuso aqui. E aqui como o nosso olhar, ele se direciona pra cá, sabe? Ele se direciona pra cá. Não tá tudo aqui tá escuro e tal, não. É só essa parte aqui tá bem detalhada. Então era isso que eu queria trazer nesses desenhos, né? Ó. Então beleza, fui estudando, fui avançando essa ideia. Aqui mais uma evolução. Aqui também, aqui estourou um pouco branco por causa que eu digitalizei o desenho, mas tudo bem. Ó, aqui também, né, o ponto de foco aqui. E você vê que por estar estudando aqui no tradicional, com os marcadores, meu desenho aí foi evoluindo. E galera, eu não sabia que isso fosse. Eu não sabia que isso daqui iria me ajudar tanto na arte digital, tá? Então beleza, aqui né a foto que eu mostrei pra vocês.
E aqui foi quando me deu um start de começar na pintura digital, de começar no desenho digital, porque sempre foi uma curiosidade minha, assim, eu sempre gostei disso, mas até então nunca havia estudado, nunca tinha encontrado nenhum canal que fosse me ajudar nisso. Então é um canal que eu curto bastante, o canal Draw Sessions. E nesse vídeo aqui, se alguém quiser procurar depois, ó, esse aqui é o título do vídeo. Nesse vídeo eu entendi, eu vi ele utilizando ali os valores, né? Eu falei, cara, o que é isso? Eu vou estudar mais sobre isso, vamos ver como é que isso aí pode me ajudar. Então aqui foi meio que o start. Quando eu olhei esse vídeo e falei, pô, vou começar a estudar desenho digital, pintura digital. Vamos ver o que vai sair disso. E de novo, né? Eu não ia imaginar que os marcadores fossem me ajudar tanto, tá? Vou estar mostrando para vocês aí no decorrer do vídeo isso. Aqui depois de olhar esse vídeo, eu comecei a fazer alguns estudos, né? Você vê que eu ainda estava muito tentando entender como funciona, tentando entender como é que é essa questão dos valores e tal. Uma coisa, galera, que vocês têm que entender é o seguinte. Cara, você viu o vídeo, aplica, estuda, aplica, errou. Olha no vídeo o que você está errando. Aí depois você vai lá e tenta corrigir seu erro, sabe? É sempre assim, eu estudo dessa forma. Eu olho um vídeo, eu falo, pô, vou aplicar isso, vou estudar isso, vamos ver o que vai sair daí. E quando eu erro, quando eu vejo que eu errei alguma coisa, eu olho lá no vídeo, eu corrijo e assim eu vou evoluindo. Então aqui um estudo, outro estudo aqui. Até engraçado que eu vejo esse estudo aqui, eu vejo como eu estava com dificuldade em renderizar o desenho, né? Renderizar é o seguinte, é meio que aquele entre aspas, tapa final no desenho, sabe? Deixando o desenho assim com um aspecto mais de finalizado e tal, né? Então aqui o segundo treino, o segundo treino. E aqui foi quando eu fiz esse desenho de um animal, meio que com paisagem e tal, porque até aqui eu não tinha feito nenhuma paisagem, não tinha feito nenhum fundo e tal. Aqui já fiz um fundo e aqui foi quando eu entendi que, pô, se eu desenho no marcador, aqueles desenhos que eu fiz no marcador estão me ajudando muito agora que eu estou fazendo o arte digital. Sabe? Então aqui foi meio que quando virou uma chave pra mim, falei, pô, ainda bem que eu fiz aqueles estudos, mal sabia eu que isso iria me ajudar tanto a evoluir assim a minha arte digital. E aqui, galera, a gente vai falar um pouco aí sobre os marcadores, né? Como é que funcionam os marcadores, como é que ele vem? Ele vem cerca aqui de 5 marcadores e uma caneta. Aqui a gente vai entrar um pouco nessa questão dos valores, eu vou explicar um pouco para vocês, que é o seguinte, ó, a gente já vê aqui no marcador que ele vem aqui, ó, essa caneta se chama N0, essa caneta se chama N2, essa daqui N4, essa daqui N6, essa daqui N8, e essa caneta aqui é tipo um valor final, assim. Vocês vão entender, ó. Aqui se a gente for ver, ó, o valor é esse daqui, ó. É a luz, ela vai escurecendo, ó. Entendeu? A luz, ela vai escurecendo, deixa mais claro. Então isso aqui é o valor, essa escala aqui de cinza. É a mesma coisa aqui, ó, a escala de cinza. Toma cuidado, galera, para às vezes, se vocês forem comprar algum marcador ou coisa do tipo, por quê? Até hoje eu não encontrei nenhum que seja igual os da Copic. Por quê? Tem muito marcador que é o seguinte, eles vêm com a escala de cinza, mas é uma escala de cinza diferente. Essa daqui é uma escala de cinza fria. O que acontece? Tem muito marcador que vem tipo assim, ó, vem 6, por exemplo, vem 6 marcadores. Só que aí eles vêm com escala de cinza fria e escala de cinza quente. Aqui os da Copic, por que eles são bons, né? Porque eles vêm só com a escala aqui de cor cinza frio. Então isso ajuda demais aí na parte digital. Se vocês forem ver essa minha cola aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Ó, tá vendo? É a mesma coisa aqui das canetas. Então, ó, se a gente vem aqui, ó, aqui ó, mais claro, ó, vai escurecendo, ó, tá vendo? Ó,
aqui e aqui a caneta, ó. Tá vendo? Então essa escala aí, isso daqui, ó, isso daqui é a escala de cinza. Lembrando, pessoal, que vou deixar tudo que eu estou utilizando aqui, os vídeos, os livros, tudo na descrição do vídeo, tá? Então, para vocês entenderem mais um pouquinho aí sobre os valores, é o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui cada um, ó. Vou pegar esse daqui, vamos chamar ele aí de 15%, vamos chamar esse daqui de 25%. Esses dois aqui são os valores de luz, tá? São os mais claros. Agora, esse daqui, o 50%, ele é o valor médio, ó. Ele é o valor médio, certo? É o 50%. E aqui, ó, a gente já começa a escurecer, que é o 75%, ó. 85%. E aqui, ó, 95%, que é a caneta, tá? Então, ó, se a gente for fazer, a gente já faz isso daqui, ó. Aqui, para vocês entenderem bem, é a luz. Aqui, o tom médio. E aqui, ó, é a sombra. Entendeu? Então, galera, se você for ver, a gente tem aqui 6 valores, certo? Ó, os valores divididos em 15%, 25%, 50%, 75%, 85% e 95%. Por que eu trouxe essa analogia aqui das porcentagens? Porque eu não lembro onde eu vi isso, mas eu achei que isso dá uma simplificada, sabe? Meio que isso daqui vocês conseguem se virar sozinho depois. De tipo assim, como é que eu busco um valor, sabe? Vocês conseguem se entender de uma outra maneira. Aqui, por exemplo, ó, 15%, aqui uns 25%, ó, aqui 50%, aqui 75%, aqui 85% e aqui ó, uns 95%, entendeu? É a mesma coisa, ó. Tá? Aqui, ó, 15, 25, 50, 75, 80, 85, né? 70 e 95. Eu não lembro onde eu vi essa analogia aqui das porcentagens, mas eu achei interessante e eu acho que pode ajudar vocês assim, porque eu lembro que quando eu vi isso, meio que eu entendi de uma outra maneira, sabe? Então é explicando para vocês aí como que funciona, né, os marcadores da Copic. E aqui, galera, a mesma coisa, ó, na arte digital, aqui há uns desenhos que eu tô fazendo, mas ó, galera, aqui na arte digital é a mesma coisa, ó. Se a gente for ver, ó, aqui tá aqui um claro, aqui um tom, ó, um tom médio, aqui já vai escurecendo um pouco, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Esses desenhos aqui, eles não estão finalizados, mas assim, é a mesma ideia dos valores da Copic, tá? É a mesma ideia. Eu fiz esses desenhos aqui, ó, só com esses valores que estão aqui, ó. Essa aqui é a minha cola. Então, ó, eu utilizo aqui, ó. Se vocês forem ver, ó, a minha cola, ó, 15%, 25%, 50%, 75%, 85% e 95%. Entendeu? Então, eu só fiz esses desenhos aqui que eu fiz, eu só fiz com essa escala aqui de cor. Então, vocês entendem, galera, o quanto os marcadores são importantes pra gente estudar arte digital. Entende onde eu quero chegar? É a mesma coisa aqui, ó. Esse meu estudo aqui no tradicional, se você for ver, ó, esse tom mais claro aqui, ó, depois, ó, meio que uns 50%, aqui já escurece um pouco mais, ó, uns 85%, aqui já uns 95%, entendeu? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu acho que quando a gente estuda com os marcadores, no tradicional, galera, para depois vir pra arte digital, fica muito mais fácil. Então até para vocês olharem aqui, ó, olha só esse meu treino, ó, olha só esse meu treino aqui, ó, quando eu fiz, tava um treino legal, só que assim, por que foi rápido? Porque eu comecei aqui, ó, eu comecei aqui no tradicional, entendeu? E você vê aqui, ó, o meu avanço aí. Até no final do vídeo vai ter uma comparação de uns desenhos que eu fiz antes e de uns desenhos que eu estou fazendo agora. Então tudo isso daqui é esse complemento, assim, né? É de você entender como funcionam os valores e aplicar eles. Entende? E é simples, galera. É simples, ó. É entender como funciona isso daqui. Você entendendo como funciona isso, cara, fica muito mais fácil você avançar aí na arte digital,
Lembrando que, ó, galera, comecem por aqui. Comecem aí com os marcadores que vai ajudar demais vocês, tá? E de novo, galera, uma coisa que fique claro assim. Por que eu tô falando dos marcadores? Porque eu acho que eles são simples. Quando você entende essa simplificação aqui dos valores, esses 6 valores aqui, quando você entende ele de uma forma simplificada, fica muito fácil de você começar a aplicar isso no digital, entendeu? Então por isso que eu trago eles aí. E também foi porque quando eu estava iniciando, eu não vi em nenhum canal alguém falar sobre marcador. Eu não sabia, de novo, né? Vocês entenderam ali que eu comecei, né? Contando a minha história ali. Eu comecei com os marcadores, eu assisti aquele canal ali do Draw Sessions. Aí eu entendi a importância dos valores e quando eu comecei a aplicar isso no digital, eu percebi a importância que foi começar com os marcadores. Sem querer, não vi isso em nenhum lugar, mas sem querer isso acabou me ajudando, né? Então, beleza, eu comecei a... Depois, né, a gente vai estudando aqui no YouTube e o YouTube vai entregando, assim, mais vídeos na mesma pegada. E ele me entregou esse canal aqui do Dave Greco. Esse canal, esse vídeo aqui, galera, ele fala sobre valores, como começar na arte digital. Esse vídeo aqui é muito, 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 muito bom, tá? Depois dá uma olhada lá que ele me ajudou demais esse vídeo. Uma outra coisa que ele fala, pessoal, é o seguinte: quando eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar muito aqui no YouTube e eu percebi que tem muito canal que ensina já começando pelas cores. E eu percebi depois de um tempo que isso, talvez assim, eu acho que pelo que ele falou, né, pelo que eu entendi dele falar, isso é meio, não que seja errado, mas que a longo prazo você vai acabar perdendo a questão, você vai perder uma questão de entender onde é que fica a luz e a sombra. Ele até deu um exemplo dele mesmo, que ele falou que ele estava começando muito por cor, ele estava muito começando com as cores e tal, e depois de um tempo ele começou a perceber que os desenhos dele estavam ficando com uma certa... Tava ficando meio ruim na questão de luz e sombra. Ele estava se perdendo nessa questão de luz e sombra. Então ele começa sempre com os valores, sempre com a escala aqui de cinza. Depois ele faz lá ele joga um multiply lá e tal. Eu não vou entrar muito em questão de cor aqui, até porque eu também não estudei sobre isso. Eu só estudei a questão dos valores. Esse ano eu quero estar bem focado, até aqui no meu canal, falando bastante sobre valores, para depois começar a falar sobre cor, tá? Então, eu entendi isso, né? Eu falei, pô, ainda bem que eu não comecei a fazer com cores, né? Ainda bem que... porque, pô, é um cara que já há anos de experiência e se ele falou isso, né? Pra mim vale muito, assim. Então, comecem, galera, pelos valores, não comecem pelas cores, tá? Aqui foi alguns treinos que eu fiz. Podem até ver, né, a diferença aqui do canal do Draw Sessions que eu tava fazendo, ó. Naquela época, ó, olha a diferença, galera. Ó. Aqui eu comecei já a renderizar mais, entender mais sobre o render, né? A finalizar mais algumas etapas. E de novo, estudem sobre ponto de foco. Aqui tá o ponto de foco, tá vendo? Aqui tá mais simplificado e tal. Então aqui um outro estudo que eu fiz graças a esse vídeo aqui do canal do Dave Greco. Aqui mais outros estudos. Então você vê que já tem aqui, né, uma certa avançada, assim, digamos, ó, a diferença. Então foi um canal que me ajudou bastante. Lembrando, né, galera, também que o canal dele é focado em arte digital, tá? Aqui, pessoal, uma coisa também que eu queria trazer para vocês é o seguinte: analisem o processo de outros artistas. Não fiquem focados apenas em um processo de um artista só. Depois de muito tempo, assim, depois de muito tempo que eu estudando com o canal lá do Dave Greco, eu achei esse canal aqui do Alex Boca. Depois dá uma olhada, galera, nesse vídeo aqui. Procurem esse vídeo. Ele é uma super aula gratuita aí. Porque ele começa desde a miniatura até o desenho final, assim. Então é um vídeo, assim, muito, muito, muito bom. Depois deem uma olhada lá. E analisando o processo dele, uma coisa que eu percebi é que ele começa bem simples. Ele pega lá um valor escuro e ele simplesmente faz isso daqui, ó. Ele começa daqui
Aí ele pega o branco e ele vai formando um desenho só com isso, só, sabe? Ó, ele vem aqui assim, ó. Aí vem com branco e vai formando um desenho só com dois valores. E foi de olhando o canal dele que eu percebi uma coisa. Eu falei, pô, se eu tivesse feito alguns treinos lá atrás, eu teria evoluído muito mais rápido. Então é isso que eu vou estar trazendo agora para vocês. Aqui eu lembro que foi alguns treinos, esse aqui foi um treino do início. Você vê que, pô, tá legal esse treino, mas ainda tá faltando alguma coisa, sabe? E aqui foi depois que eu vi o canal dele, né? Eu entendi essa ideia que ele faz de trazer ali, ó, utilizar só o preto e o branco. Então aqui o que acontece? Ele utiliza apenas dois valores. Ó. Esse desenho eu fiz aqui em uma live, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas é um guia assim, de um treino básico para vocês. Ó. Vocês começam só com dois valores. Ó. Tá vendo? Ó? Eu escurecer aqui, beleza. Só dois valores você consegue fazer esse treino aqui. E é bem... galera, se eu tivesse feito isso daqui, mais isso aqui no início, eu tenho certeza que teria me ajudado bastante, tá? Então, beleza, um treino aí. Lembrando, ó, a questão aqui dos valores, ó. Aqui, ó, tá vendo? Dois valores só. Daí aqui, também treino de dois valores. Vocês podem pegar alguma escultura. Escultura é muito legal para estudar luz e sombra, tá? Então, ó, aqui também, mesma ideia. Aqui também eu fiz em live, ó. Aqui um valor médio e aqui um valor já mais escuro, ó. Entendeu? Então, de novo, estudem aí com dois valores que vai ajudar demais vocês. Aí aqui é o seguinte, galera. Também aqui, além de estudar com dois valores, vocês podem estudar com três valores. Aqui, ó. Um valor claro, um valor médio e um valor mais escuro. Por que essa imagem aqui ela tá borrada? Porque é o seguinte, ó. Uma coisa que vocês podem fazer também, que pode ajudar demais vocês a estudar valor, é o seguinte. Se você forçar o olhar, o que acontece? Você enxerga a imagem meio borrada. Então você simplifica os valores, ó. Se a gente for ver, ó, um valor aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, um valor aqui, outro valor aqui e outro valor aqui. Entendeu? Ó? Já é uma diferença assim, ó, das escalas, ó. Mais claro, um valor médio aqui e aqui mais escuro, tá vendo? Luz, médio e sombra. E você consegue construir um desenho desse só com três valores. Então, pessoal, às vezes dá uma simplificada. É a mesma coisa lá dos marcadores. Se a gente for ver os marcadores, pô, beleza, vou utilizar só dois marcadores. Vou utilizar esse marcador aqui, vou utilizar esse marcador aqui. Tá bom, é uma forma também de treinar. Você pega só dois valores, você pega só dois marcadores, você cria um desenho só com isso. Entendeu? Não precisa utilizar todos, pega dois marcadores e faz um treino com isso e vê o resultado. É a mesma coisa aqui da arte digital, entendeu? E também, galera, essa ideia aqui de cerrar os olhos, né, de forçar o olhar, sem enxergar assim mais embaçado, ajuda demais aí vocês. Aqui também um livro que eu trouxe para vocês, que ele fala também sobre essa questão de luz e sombra, essa questão de valores. Eu tenho um vídeo meu aqui falando sobre ele, tá aí no canal. Não vou me aprofundar tanto nesse livro, porque já tem um vídeo aí, mas assistem esse vídeo, galera, que tá bem interessante. Esse vídeo também esse livro aqui é um livro de desenho, de técnicas de desenho, né? Que pode ajudar muito vocês aí, tá? É bem legal esse livro. E uma outra coisa que eu queria falar, que é sobre que, galera, leva tempo, né? Demora, assim. Mas por que eu trouxe esse vídeo? Porque a minha ideia é de ajudar vocês a conseguirem fazer isso mais rápido, sabe? Que nem eu demorei 1 ano e meio, assim, pra tá avançando agora, sabe? Pra tá começando a avançar. Mas você olha aqui meus estudos, ó, dezembro de 2024, dezembro de 2025. Eu olho pra trás, assim, se eu pudesse melhorar algumas coisas, eu teria simplificado os valores, teria feito muito mais estudos
com só dois valores. E assim, para quem está começando também, utiliza marcador que vai ajudar demais vocês. Então aqui são os estudos, né, que eu trouxe para vocês. Aqui a diferença aqui de um ano. E aqui a diferença, né, de setembro de 2024 e fevereiro de 2026. Esse desenho aqui não está finalizado, mas já dá pra ver uma diferença legal aí, né? Você vê que aqui eu tava totalmente perdido, né? Tipo, cara, o que eu tô fazendo? Mas é engraçado olhar, quando eu peguei esse desenho aqui pra trazer aqui no vídeo, eu falei, caramba, quanto que na época me faltava conhecimento, né? Você vê que o conhecimento, assim, é tudo, né? E é engraçado, você vai pegando jeito, vai entendendo como faz e você consegue ter um resultado legal. Mas é isso aí, galera. Eu acho que o vídeo de hoje é trazendo aí pra vocês como é que vocês podem evoluir na arte digital mais rápido. Acredito aí eu que você entendendo essa ideia dos valores, estudando ali com os marcadores, fazendo uns estudos só com dois valores também, já é bem legal, já vai dar, assim, vai adiantar demais o lado de vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like aí se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E também para o YouTube entender que esse vídeo é bom e está recomendando para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando que tudo que eu utilizei aqui vou estar deixando nos comentários, na descrição do vídeo, né? E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, sugestão de vídeo, deixa também nos comentários. E é isso aí, galera. Até a próxima.